Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental. Módulo 6. Reencarnação. Roteiro 6. O esquecimento do passado, justificativas da sua necessidade. Objetivo específico: justificar a necessidade do esquecimento do passado. Conteúdo básico: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 392. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, item 11. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 393, comentário. Sugestões didáticas. Introdução. Projetar, em transparência, a pergunta 392 de O Livro dos Espíritos. Pedir aos participantes que respondam à indagação, emitindo livremente opiniões. Ouvir as respostas, apresentando, em outra transparências, a que foi dada a Kardec pelos espíritos superiores. Prestar esclarecimentos a respeito dessas orientações. Desenvolvimento. Dividir a turma em dois grandes grupos, orientando-os na realização das seguintes atividades. A. Grupo 1. Recebimento de uma folha de papel pardo e de alguns pincéis atômicos. Os participantes deste grupo devem escrever, no cartaz, justificativas sobre a importância do esquecimento das experiências reencarnatórias anteriores. B. Grupo 2. Recebimento de uma folha de papel pardo e de alguns pincéis atômicos. Os participantes deste grupo devem escrever, no cartaz, justificativas sobre a importância de se recordar experiências reencarnatórias anteriores. Pedir aos grupos que afixem os cartazes no mural da sala de aula e que defendam, em plenário, as ideias anotadas. Fazer as intervenções consideradas úteis ao bom desenvolvimento do trabalho. Em seguida, entregará aos participantes um texto contendo uma síntese dos conteúdos das referências bibliográficas 2, 3 e 7. Solicitar a leitura silenciosa e atenta da síntese. Terminada a leitura, sugerir à turma que faça uma avaliação dos pontos de vista emitidos, anteriormente, no trabalho em plenário. Possíveis correções nas ideias anotadas nos cartazes, ad ponto quando as ao pensamento espírita. Conclusão. Encerrar o estudo apresentando a orientação que o Espírito Emmanuel dá sobre o tema, e que consta de sua mensagem ouvido temporário, veja no livro Emmanuel, o capítulo 14, 229 Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. A avaliação. O estudo será considerado satisfatório se os participantes demonstrarem aceitação e entendimento das ideias que tratam da necessidade do esquecimento do passado. Técnicas, explosão de ideias, defesa e avaliação de ideias. Recursos, cartazes, pincel atômico, textos. Subsídios. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto,
se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim, pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico, o avarento, pela miséria, o que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá, o tirano, pela escravidão, no mau filho, pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado, nada mais portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure-lhe nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Percebemos, dessa forma, que no esquecimento do passado a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante, do passado, poderia turbá-lo, o espírito, e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. O esquecimento do passado,
obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito, em contato com a matéria. Esse ouvido é necessário, e, afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, à luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade, um instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neuroníons desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz, o sensório limita as percepções do espírito, e, somente assim, pode o ser reconstruir o seu destino. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faz-se mister que assim seja. Sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual, seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí, a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas, em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. Todavia, como o esquecimento não é absoluto, dentro dessa obscuridade requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível, é uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho, é uma saudade vaga e incompreensível, que a persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos, que a assediam frequentemente. Nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara de sombras, impostas pelas células cerebrais, e, através dessa luz coada, entra o espírito em vaga relação com o seu passado longínquo. Tais fatos são vulgares nos seres evolvidos, sobre quem a carne já não exerce atuação invencível. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada, aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, de tudo aparece uma fração no seu mundo consciente, mas faz-se mister olvidar o passado para que se alcance êxito na luta. É oportuno lembrar que, conforme nos esclarece o Espiritismo, a nitidez das lembranças acompanha o nosso progresso espiritual. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que, no planeta, ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível, a serviço de nosso espírito imortal. Leon Denis assinala que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbaria, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar, ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossas existências, o entrecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio, e assim muitas vezes os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos?
Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Referência bibliográfica.